Hebreus, capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se à semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles, sem juramento, foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente,
segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Hebreus, capítulo 7. A epístola, voltando ao assunto de Melquisedeque, considera a dignidade da sua pessoa e a importância do seu sacerdócio, porque do sacerdócio, como meio de se aproximar de Deus, dependia todo o sistema. Melquisedeque, personagem típica e característica, como o emprego do seu nome no Salmo 110 o demonstra, era, pois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz, e pelo seu nome, rei de justiça. A justiça e a paz caracterizam o seu reino, mas ele era, primeiro que tudo, sacerdote do Deus Altíssimo. Este nome é o nome de Deus como supremo governador de tudo, possuidor e Senhor, como é dito em Gênesis, dos céus e da terra. É sob este caráter que Nabucodonosor, poder terrestre humilhado, o reconhece. É assim que ele se revela a Abraão, quando Melquisedeque abençoa o patriarca após ter alcançado a vitória sobre os seus inimigos. Tratando-se do caminho da fé, para Abraão, o nome de Deus era o do Todo-Poderoso, mas aqui, Abraão, vitorioso sobre os reis da terra, é abençoado por Melquisedeque, pelo Rei de Justiça, em conexão com o Deus possuidor e Senhor dos céus e da terra. Porém, esse tempo ainda não chegou. Será cumprido no milênio, em relação preferencial com a parte terrestre. Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, mas a realeza não é tudo acerca deste último, porque o Salmo 110 o designa muito claramente como sacerdote, e gozando de um sacerdócio durável e não interrompido. Ele não tinha nenhuma parentela sacerdotal, de onde tirasse o seu sacerdócio. Como sacerdote, não tem pai nem mãe. Ao contrário dos filhos de Arão, ele não tem genealogia. Comparar Esdras 2:62. Não há termo assinalado para o seu sacerdócio, como sucede para os filhos de Arão, Números 4:3. Ele foi constituído, na forma do seu sacerdócio, semelhante ao Filho de Deus, mas agora este está nos céus.
O fato de Melquisedeque receber de Abraão o dízimo e de abençoar mostra a elevada e proeminente dignidade deste personagem, aliás desconhecido e misterioso. O único testemunho que temos dele, sem que pai ou mãe sejam nomeados, sem a intervenção de princípio de vida ou de morte, é que ele vivia. A dignidade da sua pessoa era maior do que a de Abraão, depositário das promessas. A dignidade do seu sacerdócio era superior à de Arão, porque Abraão lhe deu o dízimo que, por seu lado, Levi recebe de seus irmãos. O sacerdócio é, pois, mudado, e com ele todo o sistema que dele depende. O Salmo 110, interpretado pela fé em Cristo, porque a epístola, escusado será dizê-lo, é dirigida aos cristãos, é sempre o ponto de partida do raciocínio. A primeira prova de que tudo tinha mudado era, pois, que o Senhor Jesus, o Messias, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, vinha, como era evidente, de outra tribo e, não da tribo sacerdotal, a saber, da tribo de Judá. Que Jesus era o Messias, bem o acreditavam aqueles a quem a epístola era dirigida. Mas, segundo as escrituras judaicas, o Messias era tal como é apresentado nesta passagem e, neste caso, o sacerdócio era mudado e, com ele, todo o sistema. Ora, esta mudança do sacerdócio não era somente uma consequência do fato de o Messias ser da tribo de Judá, e apesar disso, sacerdote, mas também de haver um outro sacerdote diferente dos da família de Arão, um sacerdote à semelhança de Melquisedeque, que seria sacerdote, não segundo a lei de um mandamento que já não tinha mais força do que a carne, à qual ele se aplicava, mas segundo o poder de uma vida imperecível. O testemunho do Salmo positivo, Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, 4. Porque há, com efeito, a abolição do mandamento que tinha existido precedentemente por causa da sua inutilidade, a lei não conduzia a nenhuma perfeição, e há a introdução de uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus. Que preciosa diferença! Um mandamento feito para o homem pecador, afastado de Deus, é substituído por uma esperança, por uma confiança fundada sobre a graça e sobre a promessa divinas pelas quais podemos entrar na presença de Deus. A lei, sem dúvida, era boa, mas com ela a separação subsistia entre o homem a Deus. A lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Verso 17. Deus é perfeito e exigia a perfeição humana. Tudo devia ser de harmonia com a perfeição divina. Perfeição esta exigia do homem. Ora, estando lá o pecado, a lei ficava sem força, a não ser para ordenar. As suas cerimônias e as suas ordenanças não eram senão figuras, ou então um pesado jugo. Mesmo aquilo que aliviava temporariamente a consciência, recordava o pecado e não tornava nunca o homem perfeito perante Deus. O homem estava sempre longe de Deus. A graça, pelo contrário,
Conduz a alma a um Deus conhecido pelo seu amor e segundo uma justiça que é em nosso favor. O caráter do novo sacerdócio trazia suas linhas a marca da sua superioridade sobre o sacerdócio que existia sob o regime da lei, e com o qual todo o sistema da lei caía ou ficava de pé. A aliança que se ligava ao novo sacerdócio respondia também à superioridade que este mesmo sacerdócio tinha sobre aquele que o tinha procedido. O sacerdócio de Jesus era estabelecido com juramento, não se dando o mesmo com o de Arão. O sacerdócio de Arão passava de uma pessoa a outra, porque a morte punha fim ao seu exercício pelos indivíduos que em tal tinham sido investidos. Mas Jesus permanece o mesmo para sempre. Jesus tem um sacerdócio que não se transmite. Assim, ele salva completa e perfeitamente todos aqueles que se aproximam de Deus por seu intermédio. Jesus vive sempre a interceder por eles, versos 20 a 25. Convinha-nos, portanto, um tal sumo sacerdote. Que glorioso pensamento! Chamados para estarmos na presença de Deus, sempre em relação com Ele na glória celeste, para nos aproximarmos dele lá no céu, aonde cada imundo pode entrar, nós devíamos ter ali um sumo sacerdote, ali, cujo acesso nos está aberto, tal como aos judeus no templo terrestre, e um sumo sacerdote tal como a glória e a pureza do céu o exigiam. Que sublime demonstração do fato de que nós pertencemos ao céu e da elevação das nossas relações com Deus. Com efeito, convinha-nos um tal sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos homens e elevado mais alto do que os céus, porque, quanto à nossa posição, nós somos tais, tendo de tratar lá com Deus. Um sacerdote que não tem necessidade de renovar os sacrifícios, como se algo restasse ainda por fazer, para tirar o pecado, ou como se os pecados pudessem ainda ser imputados aos crentes. Por que então ser-lhes-ia impossível permanecer no santuário celeste? Tendo acabado a sua obra para tirar o pecado do mundo, o nosso sumo sacerdote ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. A lei estabelecia sumos sacerdotes com as mesmas fraquezas dos homens, porque eles próprios eram homens. O juramento de Deus, vindo após a lei, constitui o Filho, quando é consumado para a eternidade, consagrado no céu a Deus. Vemos aqui que, embora houvesse analogia e figuras das coisas celestes, a epístola faz sobressair de preferência o contraste dessas coisas, em vez da sua comparação. Os sacerdotes legais tinham as mesmas fraquezas que os outros homens. Jesus tem um sacerdócio glorificado, de harmonia com o poder de uma vida imperecível. A introdução deste novo sacerdócio, exercido no céu, implica uma mudança nos sacrifícios e na aliança. É o que o escritor inspirado desenvolve aqui, expondo o valor do sacrifício de Cristo e a nova aliança a longo tempo prometida. A conexão direta dessa passagem
é feita com os sacrifícios, mas o autor discorre um momento para falar das suas alianças, assunto de suprema importância e de imenso alcance para os judeus cristãos que tinham estado sob a primeira. O capítulo que aborda esta questão é simples e claro. Somente os últimos versos exigem algumas observações. A súmula da doutrina que temos considerado resume-se nisto: temos um sumo sacerdote, assentado no trono da majestade nos céus, ministro do santuário celestial, que não é feito por mãos humanas. Portanto, uma vez que ele é sacerdote, é necessário que tenha algo para oferecer. Quando Jesus estiver na terra, não será sacerdote. Havia sacerdotes na terra, segundo a lei, onde tudo era apenas figuras das coisas celestiais. Como tinha sido dito a Moisés, para fazer todas as coisas segundo o modelo que lhe tinha sido indicado na montanha. Verso 5. Ora, o ministério de Jesus é mais excelente porque ele é mediador de uma aliança melhor, já mencionada no capítulo 31 de Jeremias e agora citada aqui, prova clara e simples de que a primeira não devia durar. Encontramos aqui novamente o desenvolvimento particular da verdade a que dá lugar o caráter daqueles a quem a epístola é dirigida. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.